Recentemente tomei uma decisão definitiva que, para minha família inteira, foi vista como a traição mais fria possível. Meu nome é Gillian, tenho 30 anos e passei toda a minha vida adulta resolvendo silenciosamente os desastres financeiros dos meus parentes, sem nunca exigir reconhecimento. Mesmo carregando por anos os problemas de dinheiro deles, nunca houve respeito pelos meus sacrifícios, apenas a expectativa de que eu obedecesse sem questionar as exigências absurdas que me impunham. Tudo ultrapassou qualquer limite de decência quando recebi um e-mail formal com uma lista de condições humilhantes que eu teria que seguir apenas para ser permitida a comparecer a um grande casamento da família. Eles realmente acreditavam que eu engoliria meu orgulho para manter a imagem perfeita que queriam exibir aos convidados ricos. Em vez de ceder à manipulação ou reagir com lágrimas, simplesmente reservei uma passagem para o Havaí no mesmo dia da cerimônia e deixei uma mensagem curta explicando minha ausência. Enquanto eu estava em uma praia tropical, completamente distante de tudo, vi meu celular explodir com 59 chamadas perdidas em apenas uma hora. Respirei fundo observando aquelas notificações desesperadas, sabendo que o caos financeiro que eles ignoraram finalmente tinha atingido o local do evento. 4 meses antes do casamento acontecer de fato, minha mãe apareceu na minha porta com uma pilha de contas atrasadas e os olhos completamente cansados, indo direto ao ponto sem sequer perguntar como minha filha Vilo, de 8 anos, estava, já trazendo mais um problema financeiro enorme para minha vida, como já havia acontecido tantas outras vezes, pois aquilo claramente não era a primeira vez que eu precisava salvar a família das próprias decisões irresponsáveis. Eu já tinha quitado dívidas enormes do cartão de crédito da minha mãe, ao mesmo tempo, pago por meses o aluguel de um apartamento caro da Honda. Desde a infância, eles repetiam a mesma ideia tóxica de que família sempre deve se sacrificar, independentemente do custo pessoal. Na prática, isso significava que eu era sempre a pessoa chamada para consertar os erros deles, sem nunca receber um agradecimento verdadeiro em troca. Parada no meu corredor, minha mãe começou a chorar sem parar, implorando para que eu bancasse todo o casamento em um hotel de vidro extremamente luxuoso no centro de Seattle. Ela insistia que o Blake vinha de uma família rica e respeitada, e que nós precisávamos aparecer e estar no mesmo nível para evitar constrangimento. Você precisa pagar esse lugar, senão a Honda vai passar vergonha se a família dele descobrir que não temos condições de pagar uma recepção decente, ela dizia, empurrando panfletos do hotel caro nas minhas mãos. Eu olhava aqueles valores absurdos impressos nas páginas brilhantes enquanto pensava nos anos exaustivos que levei para construir minhas economias do zero. Trabalhei sem parar por mais de uma década para garantir estabilidade para minha filha, enquanto eles gastavam tudo o que ganhavam sem nenhum controle. Mesmo sentindo uma mistura de raiva e cansaço por aquela pressão constante, acabei concordando em ajudar, mas com uma única condição inegociável. Eu exigiria sigilo total, porque não aceitaria que a Honda me tratasse como um banco pessoal enquanto fingia ter conquistado tudo sozinha. Para me proteger, contratei meu advogado, Oscar, para cuidar de toda a parte financeira de forma detalhada. Ele assinou todos os contratos com fornecedores e o acordo com o hotel de Seattle diretamente através da sua empresa jurídica, formalizando cada pagamento de maneira oficial. Esse arranjo legal rígido escondia completamente a origem real do dinheiro e ainda me dava controle total sobre cada centavo que seria gasto. Eu orientei Oscar a organizar toda a documentação de forma extremamente cuidadosa, garantindo que ninguém da minha família tivesse acesso aos detalhes reais da conta. Como ele controlava todas as transações de maneira totalmente sigilosa, a Honda não fazia a menor ideia de que o dinheiro que eu tinha suado para ganhar estava financiando o sonho luxuoso dela. Vivendo na ilusão absurda de que a minha mãe tinha conseguido um grande empréstimo bancário, ela começou a gastar sem qualquer freio em upgrades premium e serviços completamente desnecessários e extravagantes. Sempre que eu aparecia nas reuniões obrigatórias de preparação do casamento para acompanhar discretamente o aumento do orçamento, ela me tratava com um desprezo aberto. Ela desfilava pelo lobby do hotel como se fosse da realeza, ainda esperando que eu carregasse suas sacolas pesadas. O comportamento dela ficou cada vez mais agressivo, deixando de ser apenas ignorância e passando a ataques diretos, especialmente quando o assunto era minha filha Vilo. Você deveria deixar sua filha em casa nesses eventos formais, crianças como ela acabam estragando o ambiente sofisticado que estamos tentando criar, disse a Honda com deboche durante uma degustação do buffet. Eu engoli a raiva que subia, apertando a xícara de café com força, escolhendo não responder naquele momento, enquanto me lembrava silenciosamente de que eu tinha total controle legal para desmontar todo aquele cenário cuidadosamente fabricado. Exatamente 2 semanas antes do casamento, um e-mail com o assunto em letras maiúsculas apareceu na minha caixa de entrada: regras críticas para o meu casamento.
Já era evidente o tom autoritário dela. Abri esperando mais uma lista interminável de tarefas para a equipe da noiva, mas encontrei algo bem pior: 6 condições rígidas que eu teria que cumprir apenas para poder comparecer à recepção. A primeira exigência me atingiu como um choque frio, porque envolvia diretamente a minha filha. A Honda proibia explicitamente a presença da Willow no hotel em qualquer circunstância. Segundo ela, levar uma criança nascida fora do casamento arruinaria completamente a estética sofisticada que ela queria transmitir, chegando ao ponto de sugerir que eu contratasse uma babá barata para a noite, já que minha filha não pertencia ao ambiente de convidados respeitáveis. Ler aquelas palavras cruéis sobre uma criança inocente ultrapassou de vez qualquer limite que ainda me restava. Os itens seguintes da lista dela passaram a ter um tom ainda mais agressivo, deixando claro que aquilo já não era pedido familiar, mas uma espécie de extorsão financeira disfarçada de favores entre irmãs. Ela exigia que eu pagasse o depósito altíssimo do novo apartamento de luxo dela e, além disso, ainda bancasse um ano inteiro de taxas do condomínio adiantadas. Como se não fosse suficiente, também esperava que eu financiasse totalmente a lua de mel em um resort tropical exclusivo, sem qualquer questionamento. Os prazos de pagamento eram descritos como se ela estivesse cobrando uma dívida de um cliente inadimplente, não falando com a própria irmã. Ela realmente acreditava que eu simplesmente transferiria milhares de dólares sem pensar, porque em outros momentos da vida eu já tinha feito exatamente isso. A exigência mais humilhante apareceu quase no final do e-mail, logo acima da assinatura eletrônica. A Honda determinava que eu usasse um uniforme simples cinza, igual ao da equipe de catering, em vez de um vestido formal de convidada. Sem nenhum constrangimento, ela admitia que queria que o Blake e a família dele me vissem como uma funcionária temporária do evento. Ela estava tentando apagar completamente a minha existência como irmã, apenas porque considerava o fato de eu ser mãe solo uma mancha na imagem sofisticada que ela queria construir. Chegou ao ponto de mandar que eu usasse o elevador de serviço, para não cruzar com os convidados importantes. Fique fora de vista o máximo possível para não nos envergonhar na frente dos convidados dele, ela escreveu no final. Naquele momento, enquanto eu encarava a tela brilhante do computador, qualquer sensação de obrigação familiar que ainda restava simplesmente se desfez. Eu entendi com absoluta clareza que, mesmo que eu gastasse tudo o que tinha para sustentar as fantasias dela, nunca seria tratada como alguém digno de respeito. Para eles, eu não passava de uma conta bancária conveniente misturada com um alvo de frustração. Todos aqueles anos engolindo orgulho para manter a paz de repente pareceram inúteis. Eu não derramei uma única lágrima. Também não peguei o telefone para confrontar minha mãe sobre a crueldade daquilo. Eu simplesmente me recusei a desperdiçar mais energia emocional discutindo com pessoas que não tinham um mínimo de empatia. Eu movi o mouse com calma pela tela, respirando fundo com uma clareza absoluta que eu não sentia havia muito tempo. Encaminhei o e-mail inteiro diretamente para o Oscar, acrescentando uma instrução curta no topo da mensagem: a situação ultrapassou todos os limites. Por favor, prepare imediatamente os documentos de encerramento. Em seguida, fechei o laptop sem qualquer hesitação. Naquela segunda-feira de manhã, quando cheguei ao escritório com total segurança, o Oscar já tinha organizado toda a pilha de documentos em cima da mesa. Ele apresentou de imediato os papéis legais necessários para cancelar completamente as autorizações de cartão de crédito usadas como garantia de pagamento do hotel em Seattle e de todos os fornecedores de buffet e eventos envolvidos. A papelada detalhava de forma clara a revogação imediata do arranjo financeiro que havíamos criado para ocultar minha identidade real da administração do hotel. Revisamos cada cláusula com atenção para garantir que minha retirada estivesse totalmente de acordo com os contratos assinados meses antes. Oscar me olhou por um instante com uma leve hesitação, antes de me dar o último aviso profissional sobre a gravidade irreversível da decisão que eu estava prestes a tomar. Depois que você assinar esse cancelamento, a administração do hotel tem o direito de interromper todos os serviços imediatamente, sem aviso prévio, ele explicou com cautela. Eu não hesitei. Não desviei o olhar. Eu entendo perfeitamente as consequências. Me dê a caneta para finalizar isso agora, respondi com a voz firme. Assinei o documento com tinta azul, pressionando com decisão, e instruí que o bloqueio financeiro fosse programado exatamente para o amanhecer do dia do casamento. Oscar digitou rapidamente os comandos no sistema bancário seguro para garantir que a reversão dos pagamentos atingisse os servidores do hotel logo nas primeiras horas de sábado. Ao definir o cancelamento para a manhã da cerimônia, eu garantia que a Honda não teria qualquer chance de correr atrás de empréstimos de última hora ou soluções emergenciais.
Ela seria forçada a encarar, diante de todos os convidados que queria impressionar, o colapso completo da própria ilusão financeira. Mais tarde naquele mesmo dia, saí do escritório de advocacia e fui encontrar minha melhor amiga Chloe em um restaurante tranquilo no centro da cidade, porque eu precisava colocar para fora o peso inteiro daquela situação tóxica. Coloquei meu celular desbloqueado sobre a mesa de madeira para que ela pudesse ler com calma o e-mail inteiro, incluindo aquelas 6 exigências absurdas que afetavam diretamente a minha filha. Chloe encarou a tela com uma expressão de nojo e, sem rodeios, validou minha decisão de cortar de vez qualquer vínculo financeiro com a minha família. Ela me lembrou com firmeza que laços de sangue não dão a ninguém o direito de praticar abuso emocional ou exigir sacrifícios financeiros infinitos sem consequências. O apoio dela foi suficiente para dissolver a pequena culpa que ainda insistia em ficar comigo, porque ela deixou claro que eu não estava abandonando ninguém, apenas protegendo a minha filha. Enquanto eu tomava um chá gelado, abri um aplicativo de viagens no celular e iniciei a etapa final e irreversível do meu plano de saída silenciosa. Com poucos cliques, reservei 2 passagens em classe executiva para um resort tropical no Havaí, exatamente no mesmo dia e horário em que o casamento em Seattle começaria. A minha intenção era simples: estar a milhares de quilômetros de distância quando o impacto financeiro finalmente atingisse o evento. Mais tarde, já em casa, peguei as maiores malas que tínhamos no armário do corredor e comecei a arrumar tudo em silêncio. Separei com cuidado roupas leves e coloridas para vi-lo, garantindo que nada ficasse visível caso alguém aparecesse de surpresa. Organizei também os passaportes e as passagens recém-compradas, sentindo uma leveza crescente, como se um peso antigo estivesse finalmente sendo retirado dos meus ombros. Na sexta-feira à noite, exatamente às 19 horas, um dia antes do casamento, entrei com segurança na suíte da noiva no hotel de Seattle segurando uma pequena caixa decorativa nas mãos. O quarto enorme estava em completo caos, com vestidos de grife espalhados por todos os lados, enquanto Rhonda aplicava maquiagem em frente à janela iluminada, totalmente focada em sua própria imagem. Ela imediatamente me viu se aproximar pelo reflexo do grande espelho da penteadeira e, no instante em que cruzei a porta, já me tratou como uma simples funcionária contratada. Não houve qualquer cumprimento básico ou sinal de consideração pela irmã que, em silêncio, estava sustentando aquele estilo de vida extravagante. Em vez de me convidar para a celebração, ela apontou de forma agressiva o pincel de maquiagem caro em direção ao canto bagunçado da suíte. Pega esses sapatos jogados e empilha tudo ali no canto. Não fica aí parada olhando como se fosse inútil, ordenou Rhonda com total arrogância. Eu segurei a onda de desprezo que subia dentro de mim e mantive o rosto completamente neutro sob o olhar julgador dela. Tudo bem, vou fazer isso agora, respondi com calma, caminhando devagar até o monte de sapatos de grife espalhados pelo chão. Enquanto Rhonda desfilava sua falsa autoridade na frente das madrinhas que riam e a admiravam, eu mantive uma postura obediente, sem qualquer reação. Organizei os saltos em silêncio, sabendo com absoluta certeza que todo aquele império frágil não chegaria ao dia seguinte. Ela realmente acreditava ter controle total sobre a minha vida, sem imaginar o colapso financeiro que já estava a caminho ao amanhecer. Deixá-la aproveitar aquele último momento de superioridade fabricada, de certa forma, era quase irônico. Observei enquanto ela continuava dando ordens às madrinhas com o mesmo tom de superioridade tóxica que sempre usou comigo ao longo da vida. Esperei até que todas se reunissem em volta do grande armário aberto, ocupadas demais para prestar atenção em mim, e então avancei para a última etapa silenciosa do meu plano. Aproveitando o barulho e a confusão no quarto, me aproximei discretamente da elegante penteadeira, onde os cosméticos caros estavam espalhados sobre o vidro impecável. Tirei do bolso do casaco um envelope branco e o deslizei com cuidado para debaixo de um vaso floral pesado no centro da mesa. Dentro dele havia um bilhete simples, escrito à mão, explicando minha ausência planejada e o fim definitivo do suporte financeiro secreto que estava mantendo todo aquele evento de pé. Poucos minutos depois de eu ter escondido o bilhete, a Rhonda se virou de repente e começou com mais uma enxurrada de ordens, dessa vez sobre itens esquecidos na minha casa. De forma irritada, ela mandou que eu atravessasse a cidade inteira de volta para buscar alguns acessórios aleatórios que, segundo ela, seriam indispensáveis para a preparação da manhã seguinte. Eu apenas balancei a cabeça em silêncio, fingindo total concordância, e me virei sem dizer mais nada, saindo diretamente da suíte da noiva sem olhar para trás. No instante em que a porta pesada de madeira se fechou atrás de mim, eu deixei de lado de vez a postura submissa que vinha sustentando há meses.
Atravessei o lobby do hotel de luxo com passos firmes, cabeça erguida, e entrei no táxi que já nos aguardava para levar minha filha e eu diretamente ao aeroporto internacional. Às 8 horas da manhã de sábado, no exato momento em que nosso avião pousava no Havaí, o colapso financeiro em Seattle finalmente começava. Assim que desliguei o modo avião do celular, uma mensagem de voz urgente do gerente do hotel apareceu na tela. Eu apertei o play enquanto caminhava com a Vilo pelo terminal de desembarque, ouvindo a voz desesperada sair do alto-falante. O cartão principal de garantia foi recusado pelo sistema bancário. Precisamos urgentemente de um novo método de pagamento para continuar, dizia o gerente, claramente em pânico. Em seguida, uma série de mensagens ainda mais frenéticas começou a inundar minha caixa de entrada. O hotel havia ido diretamente até os convidados para comunicar a situação sem rodeios. Em frente aos familiares confusos, a equipe da administração informou que havia um protocolo rígido sendo aplicado por conta dos pagamentos pendentes. Precisamos do pagamento total imediato em dinheiro ou o evento será suspenso por completo, anunciou o coordenador do local. Os parentes ricos que estavam próximos à entrada principal ficaram completamente sem reação ao perceberem que a celebração luxuosa não tinha qualquer respaldo financeiro naquele momento. Em meio à tensão que aumentava rapidamente no lobby do hotel, Honda correu de volta para a suíte da noiva em busca de qualquer dinheiro de emergência escondido. Em desespero, ela rasgou o envelope branco que eu tinha deixado cuidadosamente sob o vaso de flores na noite anterior. Dentro dele, encontrou o bilhete simples que explicava minha retirada financeira definitiva, exatamente no momento em que Blake e seus familiares passaram a exigir respostas sobre os atrasos no serviço. O noivo, visivelmente irritado, queria uma explicação imediata para o fato de a equipe de buffet se recusar a servir os aperitivos caros aos convidados que chegavam. As mãos de Honda tremiam enquanto ela segurava o papel que confirmava a perda total do controle sobre os meus recursos. Sem o limite do meu cartão, que antes sustentava silenciosamente suas decisões impulsivas, ela não conseguiu mais sustentar a imagem cuidadosamente construída de riqueza e status diante dos futuros sogros. Naquele instante, ela deixou de parecer a noiva confiante e passou a ser exposta como alguém afundada em dívidas e escolhas financeiras desastrosas. Blake a encarava em choque, percebendo aos poucos o tamanho da mentira que havia sido sustentada ao longo dos anos. Os pais dele observavam tudo com clara indignação, percebendo que o filho estava prestes a se casar com alguém envolvido em sérios problemas financeiros. A ilusão impecável que ela construiu com o meu dinheiro desmoronou de forma irreversível no chão de mármore polido do hotel. Enquanto isso, eu organizava com calma nossas malas na esteira do aeroporto, enquanto a tela do meu celular não parava de piscar com notificações. Eram ligações e mensagens frenéticas da minha mãe e da Honda, tentando desesperadamente me alcançar para recuperar o controle da situação. Eu apenas observei o contador de camadas perdidas subir 8 para exatamente M59, sem atender nenhuma delas. Eu apenas sorri enquanto guardava o celular no bolso, como o som das ligações silenciadas, porque o caos que estava acontecendo do outro lado do oceano já não era mais problema meu. Nos caminhamos direito para a luz forte do sol tropical que nos esperava do lado de fora do terminal, finalmente deixando para trás toda aquela energia tóxica e sufocante. Às 1500 horas daquele mesmo dia, decidi atender quando o botão verde apareceu na tela pela 20ª chamada consecutiva de minha mãe. O audio que saiu do pequeno alto-falante era puro desespero, misturado com pânico emocional. Ela chorava de forma histérica, exigindo que eu resolvesse imediatamente a situação desastrosa no hotel em Seattle. Você precisa transferir o dinheiro da emergência agora. Os convidados importantes já estão esperando no lobby, ela gritava. E o fundo, mesmo com o caos, dava para ouvir a ronda aos berros, completamente fora da SI, dizendo que a reputação dela estava destruída sem volta. Ela me culpava pela minha ausência repentina, afirmando que tudo tinha arruinado a imagem sofisticada que ela tanto tentou construir diante do Blake e dos pais dele, que eram extremamente críticos. Ela gritava que o hotel já tinha começado a remover os arranjos florais caros, porque ninguém conseguia pagar o que ainda estava pendente. Em vez de entrar no mesmo nível de descontrole ou responder aos gritos, mantive a voz completamente fria e controlada. Peguei o arquivo digital do e-mail que ela tinha me enviado,
salvo no meu tablet, iliam vos alto exadment as palavras della no telefone. Willow estraga o ambiente sofisticado de ceremonia. Recitii a phrase cruel com preciso absoluta, dixando o silencio personaligaceo depois disso. Seguirii a respercao por instant, permitindo que aquelas palavras ficassem suspensas no ar antes de dar o golpe final contra toda aquela manipulação que ela vinha sustentando. E queria que ela entendesse, de forma definitiva, o limite que tinha sido ultrapassado quando o assunto era a dignidade de minha filha. Eles realmente acreditariam que poderiam ofender uma criança sem nenhuma consequência, só porque éramos família. Mas você realmente quer que eu diga para a minha filha aceitar esse tipo de comentário? Perguntei diretamente, sem nenhuma fragilidade na voz. Do outro lado da linha, os gritos caóticos simplesmente pararam. Silencio pesado tomou conta da ligação internacional por longos segundos. Ela não respondeu. Não havia nada que ela pudesse dizer para justificar aquilo. Nenhuma desculpa lógica, nenhuma tentativa convincente de defender o que tinha sido dito sobre a própria Nida. Pela primeira vez, ficou evidente que usar legos familiares como argumento não funcionava quando o que estava em jogo era a dignidade de uma criança. O silencio dela dizia tudo. Era a confirmação de que ela sabia que aquilo não tinha defesa possível dentro de qualquer padrão mínimo de respeito. Eu não esperaria por desculpas vazias nem por novas tentativas de me pressionar financeiramente. Apenas dixi claro, com toda firmeza, que a minha responsabilidade de consertar os erros financeiros deles terminava ali, naquele exato instante, sem qualquer possibilidade de negociação futura. Em seguida, inseri a ligação e bloqueei imediatamente todos os números ligados a minha família no celular, para garantir que nunca mais entrariam contato comigo ou como minha filha. Remover aquela presença constante de minha vida digital true uma sensação de alívio difícil de descrever, depois de nos lidando com manipulação emocional e abuso financeiro disfarçados de obrigação familiar. Simplesmente dixi o celular sobre a mesa de vidro ao lado e voltei minha atenção para aproveitar o restante viagem em paz como minha filha. Exatamente uma semana depois de tudo aquilo, o Oscar me enviou relatório detalhado sobre as consequências legais graves que tinham esse desenrolado em Seattle. De acordo com as informações verificadas e reunidas com cuidado pelo meu representante profissional, o Blake conseguia manter a postura em público, sem criar nenhuma cena dentro do lobby lado do hotel. No entanto, poucos dias depois do fracasso catastrófico do recepção, ele já tinha feito as malas e deixado de forma definitiva o apartamento de luxo que dividia com Miranda. Em seguida, contratou advogado de família para encerrar oficialmente o noivado, afastando também os pais dele de qualquer envolvimento naquele escândalo financeiro constrangedor. Ele tomou a decisão de não vincular o próprio futuro a uma pessoa que mentiu sobre a própria realidade financeira e que, além disso, dependia secretamente da arma que tanto desprezava para conseguir esse manter. Blake entende que esse casar com alguém capaz de sustentar nível tão profundo de engano colocaria em risco toda a estabilidade de vida profissional que ele havia construído com tanto cuidado. Com isso, a Ronda acabou sendo obrigada a encarar sozinha a realidade das multas e cobranças passadas geradas pelas diversas violações contratuais. O hotel, sem abrir mão de nada, inicia rapidamente medidas legais para recuperar os prejuízos causados pelo cancelamento da última hora dos serviços premium. Sem o limite do meu cartão funcionando como uma rede de proteção invisível, ela foi amparada de forma imediata para uma dívida de consumo praticamente insustentável. A minha mãe também não conseguiu intervir financeiramente, já que havia esgotado suas próprias reservas tentando manter a aparência de status elevado.
To do o imperio social k els fingium sustenter des morinu no exedo momento mk eu parii de fornicera base financiera k segurava tudo aquilo. Ao refleter sobre to do o estrego emotional dioxado para trás. Eu percebi com total clareza que, sob uma perspectiva objetiva, eu neo tinha trado a minha familia. Forum els que trirum repetidamente a minha confiança ao longo de vida, me forcando a chegar a limite que eu so pude guer defesa propria. Els escolharam, conscientemente, manter uma imagem social vazia acima do bem-estar emotional de minha propria filha. Afastar-me de manipulação tóxica deles foi a única decisão realmente lógica depois de tantas situações que fica claro que não havia respeito nem o mínimo de consideração pela minha família. Hoje eu me sinto em paz com essa escola, porque ela finalmente abriu espaço para que eu e Willow comunicassemos novo capítulo, longe daquela pressão emocional constante que me sufocava há anos. Quando a gente olha para tudo com mais distância, existem verdades difíceis que acabam se tornando inevitáveis. Tolecos de sangue cria nenhum tipo de obrigação automática para aceder desrespeito ou eu permitir que alguém ultrapasse todos os seus limites pessoais. Quando você oferece apoio, abra mão de muita coisa e, em troca, recebe apenas desprezo. Chegar ao ponto de se afastar neo e egoísmo é uma forma de proteção. O seu valor como pessoa neo depende da aproveito de familiares, principalmente quando esse vínculo vira uma relação onde a sua bondade é constantemente explorada e nunca reconhecida. Em muitos casos, a maior consequência para pessoas que não valorizam o que recebem é simplesmente deixá-los lideram sozinhas com as escolhas que fizeram. Obrigado por acompanhar essa história o final. E me conta com sinceridade. O que você faria se estivesse exatamente nessa mesma situação? Tomaria uma decisão parecida ou eu tentaria agir de outra forma?